Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos comentar o IPCA 15, veio outro número elevado, próximo a 1%. Vamos dar uma olhada aqui no que o IBGE diz. Esse IPCA 15, gente, ele é parcial, metade de fevereiro e metade de março. É um bom prognóstico para a inflação cheia de março, mas esse dado aqui, gente, não é usado pelo Tesouro Direto, tá? Para calcular lá o nosso VNA. O que é usado é o IPCA cheio. Mas é bom a gente ver a tendência, ver o que está acontecendo com os núcleos de inflação, etc, etc. Então, pessoal, primeira coisa a destacar que esse é o maior resultado para o mês de março desde 2015, quando ele foi acima de 1%. 2015, só para contextualizar, foi aquele ano em que nós tivemos inflação superior a 10%. Bom, e aí olhando os núcleos, gente, acredito que vocês já tenham ouvido essa notícia. Mais uma vez foram os transportes, ali com 11,63 e praticamente 11,18 só da gasolina, gente, só da gasolina. Bom, no final eu vou voltar aqui para a questão dos núcleos, né, para comentar com vocês, mas vejam que a diferença dos transportes para os demais núcleos é intensamente alta, né, intensamente alta. Bom, o Banco Central apresentou também a inflação trimestral e as projeções, certo? Fizeram algumas discussões também. Então tem um documento lá na página do Banco Central e eu quero destacar para vocês a página 50, como vocês estão vendo aqui, em que eles fornecem uma projeção para março, abril e maio. Olha aqui, ó, 0,82 de IPCA cheio, tá? Não 15. 0,61 para abril e 0,31 para maio. E já tem aquele dado, gente, vocês se lembram daquela questão que iam sair na inflação de 12 meses, né? Iam sair números muito baixos, até de deflação, e iam entrar números mais altos, certo? Que os economistas estavam prevendo no começo do ano que ia ser 6%, e agora já mudou para 7,5%. Agora o próprio Banco Central divulga que esse somatório de 12 meses até maio já está em 7,7%. Então eles estão bem conscientes desse número, tá? Você pode perguntar, por que está diminuindo aqui de março para abril e maio? Seguinte, pessoal, por um simples motivo. A inflação tem um efeito de sazonalidade no Brasil e a gente sabe que na entrada do outono e do inverno, no semestre do meio do ano, ali aqueles meses de meio do ano, a inflação ela fica um pouco menor e ela é mais aquecida no último trimestre, certo? Que é ali outubro, novembro e dezembro. Então isso aqui eu achei que está bem coerente, tá bem ok essa previsão. Outro dado que eu quero mostrar para vocês é da Anbima. Já a Anbima prevê agora, na segunda parcial do mês, 1,04. E esse 1,04, pessoal, vai ser o percentual mensal calculado pro rata, transformado em inflação diária, aqui ó, da data para efeito de atualização do valor nominal dos títulos indexados pelo IPCA. Então, os tesouros IPCAs eles vão ser reajustados de 25 e 26 até praticamente a nova previsão que vai ser quando o IBGE divulgar o IPCA cheio, né? E aí for refeita a previsão. Acredito que entre 8 e 12 de abril. Então, pessoal, esse número vai estar valendo, tá? E é ele que faz aquela inflação diária quando a gente digita no Google. Deixa eu mostrar a tela para vocês. Essa tela aqui, gente. Então, 25 de março é dia útil. Eu sempre deixo em tela, consultar. Tá aqui, ó. Isso aqui é que é reajustado, tá? A partir de amanhã já vai aparecer 1,04 aqui. 0,88 era o número anterior, ali ó, 0,88, certo? Até o dia 25, do dia 26 em diante, 1,04. Quanto que está agora? 3.493,31 centavos, certo? Esse é o VNA
Esse é o valor que os nossos tesouros IPCAs vão chegar na data do vencimento e ele é reajustado diariamente. Então, pessoal, aqui a previsão é um pouco mais pessimista do que a do Banco Central. O Banco Central prevê 0,82 e 0,61, né? Pois bem, aqui prevê 1,04 e não prevê 0,61, prevê 0,42 para abril. Aqui, ó, abril de 21, certo? Esses números aqui não tem uso, é só uma projeção, tá? Eles não são usados para corrigir a inflação diária ainda, certo? E aí, o que nós fizemos, pessoal? Nós pegamos a nossa projeção. Deixa eu ajeitar aqui a nossa tela. Bom, mostrar para vocês. Isso aqui é a média de 3 anos, com todos os choques. Ó, o somatório da inflação de 12 meses, pessoal, que está saindo, são esses números aqui grifados em azul, que são números muito baixos. Então tu imagina, né? Tira aqui um 0,07, toca ali um 0,90, tira esse menos 0,31, toca um 0,60, um 0,40, tira esse menos 0,38, toca, sei lá, um 0,30, 0,40. Vê como é que fica, né? O total fica bem maior. Aqui a média de 4 anos e a projeção 1. A projeção 1 eu mudei um pouquinho, pessoal. Coloquei os números do BC em roxo aqui, ó. 0,82 para março, 0,61 para abril, 0,31 para maio, tá? Então, como eles têm uma projeção um pouco pior, né, um pouco mais pessimista, eles chegaram no 7,7. Eu chego aqui a um pouquinho menos, chego a 7,5 lá por junho. Mas isso aí são projeções. Aqui tem a média de 3 anos em azul claro. Chega a um pouquinho menos de 5%. Eles estão trabalhando, gente, com 5% agora. Essa é a inflação que eles estão trabalhando para esse ano. Com a projeção da Anbima, vejam que eles projetam mais em março e menos em abril. Certo? Aqui a gente tem que dar uma corrigida, só um pouquinho. Agora sim está correto. Acho que todo mundo notou, todo mundo está atento, né? Então, gente, olha aqui, 0,25, 0,86, as inflações oficiais de janeiro e fevereiro. E aqui as projeções da Anbima, 1,04, 0,42. Chegamos a um pouco mais de 5, acima até do teto da meta. Na projeção, na realidade, vocês sabem que a realidade é fácil de ganhar, né? Mas, como aqui a gente usou a média de 4 anos em Anbima, nós temos valores ligeiramente um pouquinho mais altos aqui. E, no entanto, no meio do ano ali, não chegaria no 7,7 nem no 7,5, chegaria a 7,4. Bom, isso aqui são minúcias, são detalhes. Mas eu quero compartilhar com vocês uma opinião um pouquinho mais ousada, um pouquinho fora do que todo mundo está falando por aí. Não sei se eu não vou ter que morder minha língua, mas eu acho interessante comentar isso aqui para exercício de pensamento, pessoal. E porque quem me ouve já há algum tempo sabe que eu tendo a ser mais otimista do que pessimista. Então, pessoal, olha só. Vamos dar uma olhada aqui. Olhando os núcleos de inflação, e eu vi numa entrevista, o Campos Neto falou que os núcleos estão elevados. Tá? Isso eu quero deixar bem claro, que o que eu estou falando aqui é uma opinião minha e olha só a minha pretensão, eu vou discordar um pouquinho dele. Veja só. Gente, olha aqui, ó. Transportes 3,79, enquanto que o núcleo mais alto fora ele é a habitação com 0,71, que foi 1,44 em janeiro, que janeiro foi uma inflação bem tranquilinha, né? Perto das que nós estamos registrando agora. Então, gente, e essa coluna aqui, ó, do impacto, ou seja, quanto que cada núcleo contribuiu. Vamos fazer um faz de conta aqui. Se transportes tivesse sido 0, como foi vestuário, não entraria 0,76. Quanto que ficaria o nosso IPCA 15? Ficaria 0,93, menos, eu vou fazer bem simples aqui, bem conta de rascunho de papel mesmo, ficaria em 0,17, pessoal. Tira o aumento da gasolina e do diesel, fica 0,17, pessoal. Na minha visão, isso aqui representa núcleos comportados, certo? Representa núcleos dentro da meta. Então, gente, não sei.
Por que eu estou um pouquinho mais otimista? Porque eu acredito que essa questão do preço dos combustíveis vai se resolver. A gente viu um estresse negativo para o petróleo, com redução da demanda, e aí caiu o preço no mercado externo. A Petrobras reduziu aqui no Brasil e, por milagre, eu em Porto Alegre, depois você pode me dizer se caiu na sua cidade também, isso aí é interessante para a gente fazer um bate-bola aqui. Estava em R$6, era assim, todo e qualquer posto de gasolina R$6, R$5,99, aquela coisa. Alguns até R$6,15 e tal. E agora, alguns ainda estão cobrando R$6 e outros estão cobrando R$5,70. R$5,70. Houve uma queda aí interessante. E aí, pessoal, quero contextualizar uma coisa aqui. A gente sabe que, bom, transportes esse é o principal fator aí que estragou o IPCA 15 desse mês, né? Então, o que eu quero pensar aqui com vocês? Se a entrevista que eu vi do Campos Neto, ele disse que não pode comentar previsões para dólar, aquela coisa toda, embora na ata do Copom esteja ali o valor de R$5,70, coincidentemente o preço da gasolina aqui em Porto Alegre, né, em alguns postos que baixaram, mas é só coincidência, $1 o litro da gasolina aqui no Brasil, tá bom. É o seguinte, pessoal, o que compõe o preço da gasolina, né? Claro, muitas coisas, muitos impostos, mas assim, o determinante, né, é o preço da matéria-prima, o preço do barril Brent, do petróleo, e a cotação do dólar, porque ele é uma commodity cotada em dólar, certo? Então, assim, apesar dele ter declarado na entrevista que eles não podem, que eles não fazem essa projeção e tal, não sei o que, eu fico pensando assim, como é que eles iam atacar esse problema? Só pode ser via alguma ação. Ele até disse que está errado esse raciocínio, né, de interpretar as ações do Banco Central como que para diminuir o câmbio. Mas não tem outra forma de impactar o preço do combustível. Não tem outra forma. Porque o preço da matéria-prima, o Brasil não consegue mexer. Isso é determinado internacionalmente. Então consegue mexer na cotação do dólar. Tentar, pelo menos, fazer com que essa cotação baixe um pouco, né? E de repente fique mais com um juro um pouco mais alto e a cotação do dólar um pouco mais baixa, e aí impacta menos na inflação e a coisa volta para o centro da meta. Pessoal, esse dado para mim é bastante significativo. 0,76 de impacto só de um núcleo, e a inflação sem esse núcleo ficaria 0,17. Eu acho que dá espaço para a gente ser um pouquinho otimista, certo? Bom, gente, é isso aí. Projeções aí de que a inflação vai encostar no teto da meta, talvez passe um pouquinho, 5,20 a soma dos 12 meses, tal, vai regredir depois, vai regredir, vamos entrar no período de sazonalidade da inflação em que ela naturalmente reduz, porque estatisticamente é assim todos os anos, né? É o período do inverno, é um período de menor demanda, de economia menos aquecida, enfim. Então, isso vai acontecer e eu acredito que a inflação vai reduzir daqueles 7,5, 7,4 ou 7,7, como o próprio BC aponta. Deixa eu mostrar aqui de novo. Eu acho que isso aí reduz e chega aí num 5% no fim do ano. Quanto aos prefixados, gente, é aquela continha, né? Aquela continha marota. A gente pega aí a inflação projetada, 5, dividimos pelo valor que fica do imposto de renda para nós e somamos a taxa B3. Tá aí, ó, 6,13. Tá? 6,13. Então esse aí seria o valor mínimo dos mínimos para a gente aceitar um prefixado. Eu sei que muitos de vocês estão com dúvida se vende, se não vende e tal. Mas assim, ó, esse é um ano, né? A gente tem aí toda a projeção de elevação da Selic e a inflação vai responder a essa elevação da Selic. E aí, por exemplo, se a inflação ficar em 5% ou 6% em 2021 e a Selic sobe e ela consegue conter a inflação em 2022, ela fica de novo em 3% ou 4%, não vai ter problema para quem tem prefixado a 6,2%, 6,5%, 6 e pouquinho, entende? Por quê? Porque na média a inflação vai ficar bem abaixo dessa taxa. Mas isso aí é uma coisa que a gente vai discutindo ao longo dos próximos meses. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.